Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Digital, diretor-geral do Instituto Liberdade Digital e estou aqui para o nosso já famoso podcast do ILD. Estou aqui com o Marcelo Baider e o nosso super professor Marco Sabino. Fala, Marcão! E aí, meu brother? Fala, Diogão, como é que tá essa força, velho? Tudo certo? Tudo em paz. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Sempre bom. E, cara, a gente tá gravando esse nosso podcast no dia 4 de maio. E ontem, dia 3 de maio, foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E como a gente tá com o professor que mais entende de liberdade de expressão, incluindo liberdade de imprensa, professor Dr. Marco Sabino, Vossa Excelência, bora falar sobre isso, meu brother? Cara, eu te agradeço demais, mas esse título aí de pessoa que mais entende sobre liberdade de expressão é um negócio bem tricky, né, Diogão? Bom, gente, tudo bem com vocês? É um prazer falar com vocês. Eu sou especialista em fake news, né, Marcão? Você tá ligado? Ah, entendi. Sim. Tipo, mas pra uso próprio, pra consumo próprio. Nada, cara. Você é bom demais nessa área e eu sempre aprendo muito com você. Por isso que eu gosto da gente estar junto discutindo esses temas aí. Não, legal, cara. Eu te agradeço muito. Mas é que essa história de liberdade de expressão hoje, ela é usada tanto por Chico quanto por Francisco, né? Liberdade de expressão virou a bola da vez. E hoje, interessantemente, a gente tem vários especialistas em liberdade de expressão, né? Uma coisa bastante interessante do que está acontecendo, porque a liberdade de expressão é um negócio que ele é pendular, né? Diogão é pendular, nosso querido seguidor, porque volta e meia esse tema vem mais forte ou mais fraco, dependendo sobretudo das coisas que estão acontecendo na sociedade. Portanto, esse é um tema social. E aqui no Brasil a gente vê que muita gente fala sobre liberdade de expressão, clama pela liberdade de expressão, gente de um lado, gente de outro. Isso faz total sentido com a sociedade polarizada que a gente vive. Ou você suporta a corrente A, ou você suporta a corrente B. Não existe um espaço para alguém que suporte tanto a corrente A quanto a corrente B, ou que suporte corrente nenhuma, ou uma apropriada. Por isso que a liberdade de expressão ela é tão chamada hoje em dia no Brasil. E, interessantemente, muito legal, porque aqui a gente trabalha numa cooperação, né, Diogão? Então, a gente disse, poxa, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio, não dava pra gente falar de outra coisa, né? Então, seria muito bacana a gente começar tentando desvendar, Diogão, o que caracteriza a imprensa. Quer dizer, quem está comemorando isso? Quem se favorece com esse tipo de iniciativa? E qual é o papel da sociedade nesse sentido? Marcão, essa é a minha maior dúvida, cara. Porque assim, quando a gente tinha basicamente a comunicação de um para muitos, ou seja, baseada muito em rádio, televisão, em jornal escrito, comunicação de um para muitos é quando você tem um ente emissor e vários receptores recebendo aquela mensagem. Você vai fazer um jornal, várias pessoas estão recebendo. Quando a gente passa para a tecnologia, em especial a internet, redes sociais, essa comunicação ela fica difusa e passa de uma comunicação que tradicionalmente é de um para muitos, para uma comunicação de muitos para muitos. E essa confusão e essa coisa faz com que a gente não consuma mais um conteúdo, a gente interage com ele. Aquela foto com seu like não é a mesma coisa quando tem o seu like. A gente tem que entender que há uma criação de conteúdo mútua e eu fico pensando, o que reservou a imprensa? Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessário ter diploma de jornalista para que aquele conteúdo ou aquela produção, ou para que trabalhasse com jornalismo. Isso em nome da própria liberdade de imprensa. Então, já que eu não tenho uma configuração profissional dizendo, olha, por exemplo, o advogado. O advogado é aquele que se formou e é bacharel em Direito e passou no exame da OAB, recebe essa credencial e pronto. Eu não tenho dúvida de saber quem é advogado e quem não é advogado. Pronto. Mas e jornalista? E a imprensa, Marco? Como resolve essa parada? Eu não consigo entender isso e criar uma luz do Marco. Então, Diogão, essa é uma pergunta bastante importante e tenho certeza que quando os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram há 13 anos que não era necessário diploma de jornalista para você exercer a profissão de jornalista, talvez o Supremo não tivesse a ideia do momento que a gente vive hoje. Porque uma das grandes perguntas e das grandes indagações globais, não é só no Brasil que isso acontece, é quem pode ser caracterizado como imprensa. Porque o sujeito que é caracterizado como imprensa, pelo menos no Brasil e também em todas as democracias,
Ele é um sujeito especial porque ele tem algumas salvaguardas jurídicas que são salvaguardas destinadas a proteger tanto a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de pensamento, de informação, a exigência de public accountability dos governantes, como também fundamentais para sua proteção relacionada à integridade física, né? Então a gente tem na Constituição da República, claramente, no próprio artigo 5º, nós temos uma proteção que é incrível, que está prevista no inciso 14 do próprio artigo 5º, na segunda parte. A primeira parte fala do direito à informação e a segunda parte, ela promove uma das principais garantias da imprensa, que é a garantia de sigilo da fonte. Sem sigilo da fonte, o jornalismo investigativo, ele perde completamente sua serventia, porque eu não teria fonte se as fontes pudessem ser perseguidas, se elas pudessem ser retalhadas. Do mesmo modo, o próprio artigo 5º diz no inciso 9º que é livre a comunicação artística, científica, atividade de comunicações. E lá na frente, no artigo 220, existe todo um cabedal para tratar da questão da comunicação social na Constituição da República. Em países democráticos também é assim. Mas afinal de contas, quem é a imprensa hoje em dia? Eu integrei a Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil na última como é que fala isso mesmo, cara? Gestão, pronto. Não era exatamente isso que eu estava pensando, mas é isso, na última gestão. E a presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa, a doutora Marina Draib, ela incumbiu seus membros de responderem a seguinte pergunta: quem pode ser considerado imprensa hoje? E eu vou dizer para você, Diogão, vou dizer para você, nosso caro seguidor, que a gente não conseguiu responder. Mas nós temos e obviamente essa é uma pergunta que é uma pergunta dogmática, né? O que caracteriza isso? E tem gente que vai dizer, caracteriza isso um veículo tradicional, que tem controle editorial, que tem toda uma regulação relacionada ao exercício da atividade de imprensa, que possui princípios editoriais, como, por exemplo, sempre ouvir a outra parte, o contraditório, como, por exemplo, sempre checar suas fontes para ver se elas não estão mentindo ou se você não está sendo pego na contramão quando você é um jornalista, um repórter. Mas tem gente, como eu, que entende que não é apenas isso. Eu entendo que hoje, imprensa, por imprensa pode ser definida aquela pessoa. Não estou dizendo nem que é um media outlet, né? Não estou dizendo nem que é um veículo de comunicação, mas a pessoa que exerce como atividade preponderante atividades de imprensa. Então eu diria para você, professor Diogo, que define-se quem é a imprensa hoje pela atividade. E eu acho que essa é uma definição que me parece bastante palatável, bastante razoável. Então, se você, que é um internauta, tá aí no Instagram, tá no Facebook, tá na internet, tem seu blog, se você realiza atividades de imprensa, quais sejam atividades de investigação, atividades de exigência de public accountability dos governantes. O que é public accountability? Os governantes têm que fazer exatamente aquilo para os quais eles foram eleitos, ou seja, servir a população. E eu, que sou a população, tenho o direito, pela imprensa inclusive, de cobrar que eles façam isso. Atividade de entretenimento, né? Quer dizer, dar um entretenimento para os seus leitores, uma música, uma matéria interessante, uma brincadeira, passatempo, sudoku, qualquer coisa. E também trazer opiniões de terceiros, trazer a sua própria opinião num conteúdo editorial, aquele editorial do Estadão, editorial da Folha, aquilo que a gente já conhece. Se a pessoa faz preponderantemente isso, eu diria que ela é de imprensa, ela é uma jornalista. Mas eu não posso achar, professor Diogo, meu caro seguidor, que o jornalista é aquele cara que no Twitter publica: aconteceu um assalto aqui no meu bairro e levaram um celular de uma pessoa. Isso não tem nada a ver com jornalismo. Porque essa pessoa, ela não tem as proteções relacionadas à liberdade de imprensa, as proteções próprias de liberdade de imprensa, já que não é a atividade preponderante dela. Então a preponderância seria um elemento extremamente importante nesse ponto. Marco, preponderância da atividade. Da atividade. Eu achei muito interessante da gente olhar para isso, porque basicamente quando a gente vai definir alguma coisa, a gente tem que pensar: é razão do sujeito? É razão do objeto? É razão da atividade? É razão do quê? Essa preponderância. Então, meio que a imprensa poderia ser definidor do que é a imprensa, uma espécie de autodeclaração em razão da sua atividade.
Então, se a atividade é preponderante, seria imprensa e poderia trazer todas essas garantias e proteções que exige. Uhum. Só para colocar, a gente tem, por exemplo, em algumas regiões, o blog é talvez o instrumento de maior força política em alguns cenários. Em diversas cidades, e eu posso citar aqui algumas delas, inclusive grandes, como Recife, uma super capital, a gente tem talvez a maior, o maior espaço político de imprensa sendo levado para os famosos blogs. E a gente tem percebido uma aproximação e uma discussão a respeito disso, onde o conteúdo desses blogs tem também impactado as eleições, com comentários negativos ou positivos, a favor ou contrário a alguns candidatos. Então, considerando nesse espaço, há a proteção da liberdade de imprensa para esses blogs e, de uma certa maneira, os próprios perfis em redes sociais, se tiver preponderância na atividade de imprensa em si, já estaria nesse rol. Cara, pergunta, não é muito fácil ser imprensa, então? Porque é quase uma autodeclaração mesmo, é uma escolha. E todas essas garantias não poderiam, de alguma maneira, ser banalizadas? Assim como, talvez, o que reflete a ideia da própria liberdade de expressão no momento que a gente tem vivido, de uma discussão sobre se liberdade de expressão é liberdade de agressão, por exemplo, como a gente teve comentado pelo ministro Alexandre de Moraes. E, então, será que isso não poderia, talvez, banalizar um pouco esse instrumento de proteção? Porque, no fundo, se todo mundo está protegido do mesmo modo, talvez ninguém esteja com uma proteção extra. E aí, como rola isso daí? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, professor Diogo, eu entendo que o perigo de banalização sempre existe, mas quando você diz não fica muito fácil você ser imprensa, eu entendo que como a regra é a liberdade, então tem que ser fácil mesmo. Sensacional. Sensacional. Né? Então tem que ser fácil mesmo. A gente fica pensando, né? Pô, a gente tá dando too much power para as pessoas e etc. Mas se a regra é a liberdade, então tem que ter proteção mesmo para essa liberdade ser exercida. E entendo o seguinte, eu gosto de pensar em exemplos, eu não sei se você lembra disso, cara. Eu sou velho, tá, pessoal? Dá pra perceber. Eu não, mas eu estudei muito a história do Brasil. Tô brincando. Você dá uma tingida na barba, no cabelo, né? Porque você quer parecer mais sério, né? Claro. Bota esse óculos, né? Mas existiu uma novela chamada O Salvador da Pátria. Essa novela que a Rede Globo de televisão produziu é um dos grandes trabalhos brasileiros de dramaturgia e de produção. E, aliás, não é merchan. Eu não recebo nada da Globo. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas já trabalhei lá e eu gosto muito da Globo. Mas não é por isso que eu tô falando, não. Porque eu também desço a lenha quando o conteúdo é ruim. Você já assistiu Pantanal? A novela agora? O remake agora? Não assisti. Malandro. Você já assistiu, Marcelo? Depois você me fala. A gente já falou sobre isso. Cara, não perca. Porque, assim, é uma obra de arte. Não deve nada pra Oscar, não deve nada pra Emmy. É uma obra de arte. É incrível. Diálogo, fotografia, produção, o tempo, assim, as personagens. É um negócio maravilhoso, cara. É um produto... Superprodução. Superprodução. Muito bom, muito bom. Mas, voltando a Salvador da Pátria, existia lá um sujeito que era um radialista, chamado Juca Pirama. E o Juca Pirama tinha um quadro na rádio dele, que era um quadro denuncista. Ele falava... Meninos, eu vi. Você lembra disso? Boa tarde, Tangará! Boa tarde, ouvintes de toda a região de Ouro Verde. Este é o programa Meninos, eu vi. Programa que é a verdade da palavra de Deus. Para denunciar as coisas que aconteciam naquela cidade. E, obviamente, ninguém gostava do cara, porque ele era um denunciador. Eu fico pensando no Juca Pirama, e não dá pra falar que o Juca Pirama não era imprensa, porque ele tinha uma rádio. Mas, fazendo um paralelo para hoje, o Sleeping Giants não seria um Juca Pirama? O Sleeping Giants, por exemplo, não teria proteção da imprensa? Eu entendo que sim. Porque o Sleeping Giants, ele faz uma tarefa de investigação
Sobre fake news e discurso de ódio, quem está apoiando financeiramente esse discurso de ódio. Quer dizer, é mais ou menos como o crime de receptação. Quando a receptação ocorre, há um aumento de roubo, porque afinal de contas o crime tem um efeito econômico, né? Afinal de contas, de novo, né? It's all about economics, stupid. É só economia, né? Estúpido. Então, no caso do Sleeping Giants, a atividade que o Sleeping Giants faz de apontar o dedo para quem está financiando fake news e discurso de ódio, e ele faz isso como atividade preponderante, eu não tenho dúvida que é uma atividade de imprensa. Porque a imprensa faria isso. A imprensa teria como objetivo denunciar fake news. A imprensa teria como objetivo denunciar discurso de ódio. E eu estou denunciando quem financia esse discurso de ódio, financia essa fake news. Portanto, na minha opinião, sim, Sleeping Giants pode levantar a mão e falar assim, a fonte é sigilosa. E isso significa o quê, professor Diogo? Significa que ninguém pode grampear os telefones do Sleeping Giants para poder saber quem são as fontes dos Sleeping Giants. Ninguém pode quebrar o sigilo telemático ou de informações em geral com vistas a saber quem que deu aquela informação para os Sleeping Giants. Porque ele tem proteção do sigilo da fonte. E isso significa que para ele é um espaço de garantia muito grande ser considerado como veículo de imprensa. Marcão, perfeito, cara. E pra gente meio que fechar esse bloco, o que eu tava pensando era quais direitos você poderia usar, ainda que exemplificativamente, que aquele que passa a ser reconhecido como imprensa, dotado da liberdade de imprensa, possa usar. Ou seja, porque é bom, nesse caso, viver sob liberdade da imprensa e porque seria bom, então, ser imprensa. Você já me falou do sigilo da fonte. E tem algo mais? Alguns outros itens que você poderia, ou ao menos exemplificar pra gente? Porque seria o que traz essa proteção? No fundo, o que vem nessa mochilinha de proteção? Sim, essa belíssima pergunta, professor Diogo. Essa mochilinha de proteção, como você disse, ela envolve dois macro-direitos, né? Um super gigantesco, que é o direito à liberdade de manifestação do pensamento, que é o macro-direito. Aí nós temos a liberdade de comunicações, e a Constituição foi prolixa em 2 lugares dela. Ela fala: é livre a atividade de comunicações independentemente de censura ou de licença. O que significa que, para você exercer essa atividade de comunicações, e que é uma atividade que a imprensa também exerce, atenção, não é só a imprensa que exerce a atividade de comunicações, mas a imprensa com certeza exerce a atividade de comunicações. Você não tem que estar sujeito nem a um por favor da autoridade pública e nem a um risco da autoridade pública banir o seu conteúdo, né, antes ou depois dele ser divulgado. Então, essa mochilinha da livre comunicação, da livre atividade de comunicações, é uma mochilinha que você entrega para a imprensa de mão beijada, e ela tem esse direito, né? Com relação ao direito de sigilo da fonte, que traz outros direitos, o direito de sigilo da fonte diz respeito ao fato de você ter independência na sua produção jornalística. É claro que isso não pode ser um cheque em branco para um jornalismo irresponsável, mas isso é uma garantia para o jornalismo responsável que for investigativo. Eu ouvi uma testemunha que disse que o governante da vez fez isso e fez aquilo. Ah, quem é a testemunha? Não tenho o que te falar. Porque senão a testemunha jamais vai conversar comigo de novo. É claro, e os veículos têm isso, né? E aí é interessante, porque se você quer realizar atividade jornalística, é muito importante que você tenha princípios editoriais. E que esses princípios editoriais sejam comunicados. Então, se você é um blogueiro, como nessas comunidades, é muito importante que você tenha uma carta de compromissos e obrigações que você assuma. Como, por exemplo, sempre checar a fonte. Como, por exemplo, sempre ouvir as partes interessadas. Como, por exemplo, checar a notícia para verificar se ela não é notícia falsa ou desinformação. Eu preciso ter isso público, professor Diogo. Como, por exemplo, tem a Editora Abril, a Rede Globo de televisão, o SBT e tantos outros veículos acreditados, justamente para ter certeza que eu estou exercendo o meu direito com responsabilidade. E a gente está falando muito disso, né? Liberdade com responsabilidade. A responsabilidade é a irmã gêmea da liberdade. Não há
liberdade sem responsabilidade. Porque senão a gente estaria falando num estado de liberdade absoluta e restrita, que seria um estado caótico. Um estado de liberdade absoluta e restrita me faria pular no seu pescoço e te matar. E tava tudo certo, porque eu sou livre pra te matar. E não é assim que a gente vive. A partir do momento... certo, não. Tudo certo mais ou menos. Você não sabe o que eu posso fazer com esse lápis. Então... Cara, eu nunca mais venho aqui sem segurança. E o céu já está azul aqui atrás de nós, né? Porque ele começou chovendo, dia frio aqui em São Paulo, e ele já está azul, né? Com esses comentários todos. Então, nós temos também, né? Você é um jornalista, você é veículo de imprensa. Há uma questão arquetípica, professor Diogo, que a sociedade entende que a imprensa goza de um grau de proteção maior do que eu e você na manifestação do nosso pensamento. Se você é imprensa, todo mundo entende que você podia falar um pouco mais acidamente, ironicamente, contundentemente do que um cidadão comum. E isso é uma construção arquetípica, uma construção social que empresta uma proteção, um grau de proteção maior à imprensa do que ao blogueiro que não é considerado imprensa, por exemplo. Perfeito. Gostou, Marcão? cara? Acho que a gente fechou esse bloco, né não? A gente tá com 20 minutos e 30 segundos aqui. Maravilha! Pela primeira vez alcançamos a nossa marca e eu acho que faz todo sentido, cara. A gente realmente conseguiu tocar e eu consegui entender um monte de coisa. Talvez fique um pouco outras questões para o caso concreto, mas a nossa ideia é que a gente não pare por aqui. Esse bloco traz diversas questões para a gente poder entender o processo e depois a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu no mundo dos fatos. Então, mas qual é o nosso caso concreto, professor Diogo? A gente tem um relatório sobre liberdade de imprensa e esse relatório ele compara os países. E a gente vai falar, o Brasil subiu uma posição, estava lá em 111, foi para 110, e a gente vai discutir nesse universo de 193 países, é isso? 180. 180 países, o que quer dizer essa posição? E quais são os fatores ou não dessa evolução ou involução? Uma posição é o que a gente podia esperar ou não? E eu acho que a gente ainda tem mais um monte de coisa para discutir, porque fato concreto não falta. Fica também uma dica para conhecer a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Eu tenho acompanhado muito o trabalho deles, eles têm um trabalho incrível, como um deles, o Ctrl X, onde mostra e monitora o que se remove de conteúdo, a agressão também a jornalistas, e eu acho que de lá também a gente vai beber nessa fonte para conhecer alguns casos concretos para a gente trocar uma ideia aqui com todo mundo. Acho que é isso, né, não, Marcão? Eu acho que é isso, cara. Então a gente vai falar sobre esse relatório, turma. Não deixem de assistir, porque é da ONG Reporter Without Frontiers. A gente vai dar uma destrinchada nesse relatório para, inclusive, como disse o professor Diogo, acompanhando, porque muito se diz que hoje o jornalismo é perseguido, oh meu Deus, mas eu vou dizer, o jornalismo sempre foi perseguido, e o jornalismo sempre disse, oh meu Deus. E a gente vai ver, com base neste relatório fidedigno, como que a proteção à liberdade de imprensa no Brasil, ela aconteceu desde 2002. A gente vai pegar as posições do Brasil nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, Lula 2, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, pra gente saber como é que andou a proteção à liberdade de imprensa no Brasil. Não perca e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente! Haters, preparam-se. A gente vai dar motivo pra todo mundo odiar a gente, não é não? É isso aí, a gente vai ser odiado, mas estamos aí, né? Um abraço pra vocês, gente. Valeu, até mais. Valeu. Obrigado, Marcão. Valeu, Marcelo.